nós queremos saudar vocês neste domingo, 20º domingo após Pentecostes. Estamos iniciando essa celebração na comunidade evangélica de Confissão Luterana em Ascura. A você que está nos acompanhando nessa celebração, tenha certeza de que Deus está aqui conosco, Deus está contigo. E nesta certeza nós queremos celebrar. Também Deus vos saúda com a sua palavra, que é o versículo bíblico deste domingo, e nos quer acompanhar como lema durante a semana. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 18, onde diz: pela sua própria vontade, Deus fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as criaturas. Que esta palavra de ânimo nos motive para celebrarmos com corações e lábios sinceros e também vivermos essa semana com muita fé, com muita esperança e amor. Nós vamos agora entoar o hino Trino Deus, em nome do Pai. Em nome do Trino Deus também estamos reunidos aqui. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E a Ele nós queremos dirigir em oração. Oremos. Bondoso Deus e Pai, nós elevamos o nosso pensamento aqui em oração. Nós queremos te agradecer pela semana que tivemos, pela noite que passou. Tu nos protegeste e não nos deixaste faltar o necessário para a vida. Mas Jesus foi muito claro de que precisamos algo mais. Precisamos da Tua palavra para alimentar o nosso espírito, a nossa fé. Por isso estamos hoje novamente aqui para celebrar, para nos fortalecermos na Tua palavra, a Tua palavra que quer orientar a nossa vida. Fica conosco, Senhor, que a Tua palavra não entre apenas em nossos ouvidos, mas que vá até o nosso coração, enraize e produza frutos para a Tua glória e para a nossa vida. Amém. Vamos
Vamos ouvir do Salmo número 96, os versículos 1 a 7, que assim nos dizem: Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor. Cantem ao Senhor todos os povos da terra. Cantem ao Senhor e o louvem. Anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória às nações. Contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. O Senhor Deus é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os outros deuses. Pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade. Poder e beleza enchem o seu templo. Louvem o Senhor todos os povos da terra. Louvem a sua glória e o seu poder. Este salmo agora será cantado. Preparando-nos para a leitura do Evangelho, nós queremos cantar juntos Aleluia, lembrando que bem-aventuradas são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, aguardam em seus corações e a colocam em prática. Cantemos. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho deste domingo, Mateus capítulo 22, os versículos 15 até 22. Ouçamos. Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou: De quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? Eles responderam: São do imperador.
Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso. Então deixaram Jesus e foram embora. Vamos agora entoar o hino Que a Graça do Senhor Jesus. E após este hino, nós vamos então ouvir a mensagem da prédica, hoje proferida pelo pastor Edson. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a sabedoria do Espírito Santo estejam com todos e todas vocês. Amém. O apóstolo Paulo, Silas e Timóteo chegaram na cidade de Tessalônica por volta do ano 50 depois de Cristo, anunciando o Evangelho de Jesus e fundando uma comunidade cristã. Mas alguns líderes judeus se organizaram para forçar a saída deles da cidade. Daí, eles foram para Bereia e depois para Atenas. Paulo então enviou Silas e Timóteo de volta para Tessalônica para consolidar aquela comunidade cristã. Ao retornarem de lá, trouxeram boas notícias. E com base nessas notícias animadoras, Paulo e sua equipe escreveram a primeira carta aos Tessalonicenses. Leio então o texto previsto para este final de semana, 1 Tessalonicenses 1, os versículos 1 a 10. Eu, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica, a vocês que estão unidos com Deus, o Pai, e com o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Nas nossas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês, e nunca deixamos de pedir em favor de vocês, pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus nos ama e os escolheu para serem dele, pois temos anunciado o Evangelho a vocês não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias de Macedônia e da Acaia.
Pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Caia. E as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus o ressuscitou, volte do céu, este Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. Até aqui este texto. Irmãos e irmãs em Cristo, desse trecho da carta aos Tessalonicenses, gostaria de destacar alguns pontos que Paulo, Silas e Timóteo elogiam naquela comunidade. Primeiro, como eles puseram em prática a sua fé. Segundo, como o amor deles os fez trabalhar tanto. Terceiro, como era firme a esperança que eles tinham no Senhor Jesus. Quarto, eles seguiram o exemplo de Paulo, Silas e Timóteo e o exemplo do Senhor Jesus. Quinto, consequentemente, se tornaram um exemplo para todos os cristãos da província de Macedônia e da Acaia. Sexto e último, deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. A cidade de Tessalônica era a capital da região da Macedônia e era uma cidade portuária. Sua população era diversificada, cada qual com sua cultura, língua, deuses, folclore, superstições, tradições, etc. As pessoas que se converteram ao cristianismo abandonaram os valores, as crenças, as posturas, os pensamentos e as práticas não condizentes com a vontade de Deus, para assim confiar, viver de acordo com os valores e princípios do reino de Deus. Ou seja, as pessoas cristãs deixaram de imitar as outras crenças para imitarem a Cristo. Nós somos igualmente desafiados e desafiadas a abandonarmos tudo aquilo que não condiz com o Evangelho e a nos tornarmos imitadores de Cristo. Por isso eu gostaria de contar-lhes uma história que nos ajuda a refletir. Ela diz assim: era uma vez um papagaio que havia nascido em cativeiro. Com poucos dias foi vendido para uma família, que lhes deu o nome de Louro, e o colocou em uma gaiola pendurada nos fundos da casa. Ele se acostumou a comer o que lhes davam e a ter as penas das asas cortadas. Aos poucos, aprendeu que se ele repetisse os sons que ouvia no dia a dia daquela família, isso agradaria seus donos e lhe traria atenção. E assim ele fazia: mãe, pai, loro. A família se empolgou e começou a repetir insistentemente pequenas frases e trechos de canções preferidas. Logo a pequena ave também cantarolava. E assim os meses e os anos foram passando, até que um dia o louro conseguiu escapar da gaiola e se esconder na copa de uma árvore. Ali ouviu outros sons, outras aves. Encontrou outros papagaios que, diferente dele, não imitavam as pessoas, mas tinham os seus próprios cantos. Louro se sentiu livre e arriscou improvisar um canto novo. Aos poucos, abriu as asas e passou também a voar. A partir dessa história, a reflexão, e nós nos perguntamos: a quem nós imitamos?
As pessoas hoje correm atrás do tempo e do dinheiro. Acham que bens materiais e riquezas trazem a felicidade. Nós imitamos este ideal? Entre nós, há tantas filosofias, crenças e ensinamentos que se apresentam como verdadeiras e salvadoras. Nós as seguimos? Nós cremos e confessamos: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Filho de Deus, o nosso Salvador. Cristo nos salva e nos liberta do mal, do pecado e da morte. Enquanto a ganância, a avareza e falsas doutrinas nos aprisionam, Cristo nos liberta para amar e servir. Abandonemos, pois, tudo aquilo que é contrário ao que Cristo nos ensina e sejamos seus imitadores e imitadoras. E isso significa amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou, cuidar uns dos outros como Ele cuida de nós. Então, vem, entra na roda com a gente. Você é muito importante. Venha ser um imitador, uma imitadora de Cristo e fazer deste mundo um lugar melhor para viver. Por isso nós cantamos Momento Novo. Como avisos, gostaria de transmitir a todos e a todas vocês a oferta deste final de semana. A nossa igreja, a ESLB, destina para o trabalho com mulheres e coordenação de gênero. Deus abençoe vocês, doadores, vossas dádivas e a todo este trabalho em nossa igreja. Ainda está também em andamento a campanha missionária Vai e Vem. Doações podem ser feitas online ou na secretaria de nossa comunidade e paróquia. Aviso também que este é o nosso último culto online
pois no próximo final de semana nós iremos transmitir e compartilhar para todos vocês o culto do Concílio Geral de nossa igreja. Por isso, então, assistam conosco no próximo final de semana o culto do Concílio da ISLB. E bem como, a partir de agora, os cultos presenciais estão retomando as suas atividades, é claro, com todos os seus cuidados. Por exemplo, apenas com 50% de ocupação local. Em virtude disso, então, nós queremos agradecer a todas as pessoas que assistiram e compartilharam e convidamos para que igualmente continuem a participar conosco dos cultos online. Dos cultos presenciais, perdão. E eu hoje também me despeço de todos e todas vocês, pois a partir de novembro eu estarei atuando na paróquia de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, para onde então eu, como pastor, fui enviado pela nossa igreja. Continuamos conectados em oração, em fé e, é claro, também nas redes sociais. Que Deus continue a iluminar e guiar os vossos passos, bem como a nós em terras gaúchas. Gostaria de convidar e conduzir a todos nós em um momento de oração. Portanto, assim como nós estamos, fechamos nossos olhos, queremos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu que és Deus de amor e de misericórdia, graças te rendemos porque Tu enviaste a Jesus Cristo. Ele, Teu Filho, é o nosso Salvador. Nos salva do mal, do pecado e até da morte. E nos concede esperança de salvação. Senhor Deus, graças te rendemos porque Tu chamaste a tantas pessoas que testemunharam o Teu Evangelho, que foram Teus imitadores. Agradecemos-te porque Paulo, Silas e Timóteo levaram o Teu Evangelho e fundaram tantas comunidades. Deixaram assim registrado em cartas estas que igualmente fortalecem a nossa fé. Ó Senhor, nós te pedimos, dá-nos o Teu Espírito e ilumina-nos pelo Evangelho de Teu Filho Jesus Cristo, para que sejamos Teus imitadores ainda hoje. Possamos assim amar como o Teu Filho amou, possamos assim perdoar como Cristo nos perdoou. Ensina-nos, Deus, e fortalece-nos a sermos Teus imitadores. Oramos pelas pessoas que estão doentes, pessoas que foram acometidas pelo Covid ou tantas outras doenças. Cura, fortalece, cuida de todas elas. Pedimos-te pelas pessoas que estão enlutadas, entristecidas, enche-as de esperança e de paz. Oramos, ó Deus, pelas nossas famílias, pelas nossas comunidades, por toda a Tua igreja, ó Senhor. Une a todos e a todas nós, em fé, em esperança e amor. Tudo que nós temos a Te pedir, nós incluímos na oração que Cristo nos ensinou quando juntos Te dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O coral Cantate entoa agora a canção Bênçãos Virão. Amen.
virão. Sim, Deus quer nos abençoar. Por isso, o Senhor esteja à tua frente para te guiar. O Senhor esteja atrás de ti para te proteger. O Senhor esteja ao teu lado para caminhar contigo. O Senhor esteja sobre ti para com a sua poderosa mão te abençoar e te dar a paz. Assim te abençoe o Todo-Poderoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e o sirvam com fé, amor e alegria. Abençoado domingo a todos.